Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer revelação agora. Que o Senhor venha expor a Tua palavra da maneira como o Senhor quer. Que não sejam as minhas palavras, Deus, mas as Suas. Espírito Santo de Deus, inunda esse lugar mais uma vez, com uma unção de conhecimento. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz nessa manhã. Tudo que se levanta contrária à Tua palavra, esteja indo embora agora em nome de Jesus. Pai, profetizamos que essa palavra no nosso coração vai produzir a 100 por 1, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus vai falar com você crê nisso? Amém. Irmãos, nós estamos hoje celebrando o culto também de Pentecostes, né? Pentecostes era uma festa, inicialmente uma festa judaica, que ocorria 50 dias depois da Páscoa, né? Por isso Pentecostes, né? De penta, 5, lembra? 5 de 50. O Brasil foi pentacampeão, né? E eles celebravam essa festa, originalmente era judaica, mas a igreja estava reunida, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a igreja estava reunida durante essa festa, numa reunião como a nossa, para ouvir a palavra de Deus em comunhão. E enquanto Pedro trazia a palavra para a igreja, algo inusitado aconteceu. O Espírito Santo foi derramado naquele lugar, sobre aquelas vidas, e um grande mover do céu aconteceu. Então, a partir daí, Pentecostes ganhou um novo significado para a igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Está me acompanhando? Amém? E é disso que nós vamos falar hoje, a respeito desse derramar do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos. Abre comigo em Lucas 24, versículo 45, por favor. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e disse: está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Vocês são testemunhas disso. E lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então Jesus, depois que ele já ressuscitou, a palavra diz que ele ainda passou um período com os discípulos e estava chegando a hora dele subir ao Pai. E ele está entregando então as últimas palavras para os seus discípulos. E esse texto relata isso, que Jesus lhes abriu o entendimento para que eles entendessem as Escrituras. E a minha oração nessa manhã é que isso aconteça aqui conosco. Que Jesus abra o nosso entendimento para que nós possamos entender as Escrituras. Porque este texto de Atos 2, que narra o derramamento do Espírito Santo de Deus, eu creio que já é conhecido por todos nós. Mas é incrível quando o Espírito Santo traz uma revelação, aquela palavra tem um novo significado. Eu imagino que já tenha acontecido com você, um texto que você já tenha lido várias vezes, mas de repente
em um determinado momento, aquele texto gera vida em você. Ele salta das letras e te dá um entendimento, te traz uma revelação. E Jesus pode fazer isso aqui nessa manhã. Ele pode abrir o seu entendimento para que você entenda de uma maneira diferente o que Ele quer falar com você. Você crê nisso? Amém? E Jesus continuou dizendo assim, abriu o entendimento para que eles pudessem entender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo deveria padecer e ao terceiro dia ressuscitar, e que isso seria anunciado para todos. Vocês são as testemunhas desses acontecimentos. Ficai na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. E aqui era a promessa de Jesus a respeito do que aconteceria em Atos 2, onde foi derramado o Espírito Santo. E nós entendemos então qual é o significado, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Por quê? Porque vocês serão minhas testemunhas. Você é testemunho vivo do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, irmão. Creio que cada um aqui tem uma história de conversão, tem uma história de mudança. Você é testemunho do poder de Deus na vida de um ser humano. Toma posse disso nessa manhã. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus produziu na sua vida através do Espírito Santo, isso é um legado que precisa ser contado para a honra e glória de Jesus e para que mais pessoas entendam que elas podem também ser transformadas. Você é uma carta aberta e lida por todos os homens. Mesmo que talvez o seu testemunho pareça modesto, porque há casos em que a pessoa tem um testemunho grande, né? No qual ela foi liberta de um vício, de repente ela foi liberta de uma situação de morte, e aquele testemunho que a gente fala que é um testemunho impactante, que talvez muitos aqui tenham. Glória a Deus. Mas mesmo o seu testemunho que parece modesto, pode gerar vida em outras pessoas. O que Jesus fez por você? O que Jesus já fez por você ao longo da sua jornada com Cristo? Pensa agora. Pode ser contado, sim ou não? É testemunho que pode edificar alguém, sim ou não? Sim? Então você precisa ser revestido de poder do alto para anunciar isso, para todo mundo ouvir. E no versículo 49, eu gosto de examinar as Escrituras, e quando eu me deparei com esse versículo, três palavras aqui me saltaram aos olhos. E cada palavra na Bíblia, irmão, não está colocada por acaso. Jesus mesmo que falou isso. E ele fala assim, eu lhes envio a minha promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos. Vamos parar por aí. Até que vocês possam ser revestidos. Esse revestidos, que sentido ele vai ter no original grego? Revestido tem o sentido de envolto totalmente. Sabe quando você pega um tecido e envolve um objeto, né? Isso é o significado dessa palavra de revestido. Quando você cobre totalmente algo. E Jesus disse que o Espírito Santo faria isso na sua vida. Viria te revestir. Te vestir. Pensa nisso, irmãos. Envolto totalmente. Nós devemos estar
envoltos totalmente no Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo esteja em alguma área da sua vida, mas está em todas? Pensa nisso. Ele está em todas as áreas da sua vida? Para que Ele possa estar em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos entregar a Ele. Quem quer ter mais presença do Espírito Santo? Ele tem revestido você? Ele tem me revestido totalmente, sem nada descoberto. Talvez Ele age em algumas áreas, mas será que Ele está em todas? Você tem que ser revestido. Para você ter presença de Deus na sua vida, você precisa estar totalmente envolto, irmão. Isso envolve entrega. Isso envolve derramamento na presença dEle. Isso envolve abrir o coração. Isso envolve também perseverança, permanecer fiel em Deus, permanecer firme nas promessas do Senhor, caminhando com Ele. Deixe o Espírito Santo te revestir, irmãos. Não faça reservas de algumas áreas da sua vida. Às vezes a gente tem algumas áreas que a gente não deixa Ele trabalhar. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, irmão. Você quer Pentecoste na sua vida? Deixa Ele trabalhar na sua vida. Entrega para Ele tudo. Tudo entrega para Ele, na mão dEle. E o mais Ele fará. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, ninguém te segura. Ninguém te segura. E não só isso, nós seremos revestidos do quê? De poder. O versículo fala, segundo termo que me chamou a atenção nesse versículo. Fiquem na cidade até vocês serem revestidos de poder. E essa palavra poder, no dunamis, sabe que no grego é dunamis. Talvez você já tenha ouvido. Sabe o que é dunamis? O sentido dessa palavra? Dunamis significa a capacidade inerente a algo que lhe permite se manifestar. Dunamis é a capacidade que algo tem para se manifestar. Irmão, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E há algo que te move, que é o Espírito Santo de Deus. Só isso pode te mover e te tornar a pessoa que Deus espera que você seja. Esse é o único combustível. Adiantaria você ter um veículo e ir lá e coleta a água mais pura que existe no mundo. Você pega a melhor água que tem e você coloca no tanque do seu carro. Ele vai andar? Não. Ou então você pode ir lá e pegar, vamos pegar um outro exemplo, o melhor vinho que existe e coloca no tanque do seu carro. Ele vai andar? Ele não vai andar. Por quê? O carro tem um combustível certo para que ele possa funcionar. O combustível certo que funciona o crente é o Espírito Santo de Deus, irmão. É isso que te move. Você quer ser um pai de família melhor, você quer ser uma mãe de família melhor, você quer ser um filho melhor, se você quer ser um crente melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor. Irmãos, é tempo de nós nos enchermos do combustível que nos move, do poder do alto, o Espírito Santo. Esses dias eu vi um exemplo da luva e da mão. Não sei se você já viu esse exemplo. A luva sozinha não faz nada, mas com a mão dentro da luva, então a luva pode ser usada. Nós somos a luva, o Espírito Santo é a mão.
Creio que Deus quer se manifestar no nosso meio. Ele quer derramar a assunção na igreja, para que nós possamos ser tudo aquilo que Ele espera de nós. Dunamis. E esse dunamis, a terceiro termo que me chamou a atenção nesse versículo é que sejais revestidos do poder que vem do alto. De onde vem o poder, irmão? Do alto. Esse poder não é da terra. Na terra existem poderes. E existem autoridades na terra. Sim, existem governos, existem homens poderosos, existem as forças que regem o nosso universo, a lei da gravidade, né, as leis da física. Existem poderes que atuam aqui no mundo natural. Mas Jesus nos prometeu um poder muito maior, um poder que vem do alto, um poder celestial, que ultrapassa os poderes da terra. E isso nos dá uma luz, irmãos. Se eu sou cheio desse tipo de poder, os poderes da terra têm que se submeter ao poder que é do alto. Se você é cheio do poder do Espírito Santo, irmão, você pode desafiar a lógica natural, você pode desafiar um laudo médico, você pode desafiar uma causa na justiça que a porta está fechada para você, porque você é revestido de um poder maior, de um poder superior, que ultrapassa tudo o que existe nesse mundo natural, irmão. E então um crente que é cheio dessa qualidade de poder, ele vive milagre em sua vida. Você quer viver milagre na sua vida, irmão? Você tem que estar cheio de um tipo de poder, mas não é do poder dessa terra, é de um poder que vem do alto. Seja revestido de um poder, mas não é de qualquer poder, não é de qualquer autoridade, é um poder que Deus está enviando do alto para nós. E isso que Jesus prometeu, os primeiros cristãos vivenciaram isso. Então nós vamos lá para Atos 2, está aqui ó, o texto transcrito aqui, abre sua Bíblia em Atos 2, amém? Nós vamos ver o que aconteceu ali. Como que se sucedeu esse derramamento desse poder do alto. Eles foram revestidos. Atos capítulo 2, versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E aqui já nos ensina, irmão, o que eles estavam, de que maneira eles estavam reunidos. Não, irmão, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E aqui, então, Deus vai nos dando uma pista. Lembra que Jesus vai abrir o nosso entendimento para entender as Escrituras? Você quer ser revestido do alto, irmão? Esteja em unidade. E aqui eu gostaria de atrair a sua atenção para uma visão de estar cheio do Espírito Santo como corpo de Cristo, como igreja. Você tem que estar enganjado no corpo de Cristo. Deus tem trazido grandes promessas para nós, igreja, como igreja Ágape. Você tem que estar incluso nisso, você faz parte dessa igreja. Nós temos que estar em unidade. Grandes transformações Deus está fazendo nos nossos meios. E é natural que com as transformações venham as dúvidas, as quebras de paradigmas, não é? É natural que quando Deus começa a mover, a gente fique sem entender num primeiro momento o agir de Deus. Você quer ser revestido de poder do alto? Esteja em unidade. Esteja no corpo de Cristo. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual, irmão.
O crente cheio do poder de Deus, ele é ligado, ele tem um laço, uma aliança com irmãos em Cristo. Eles estavam de que jeito? Todos reunidos em um só lugar, esperando Deus agir. Irmão, o poder da unidade. Jesus até falou que se 2 ou 3 de vós se reunirdes em meu nome, o que acontece? Ele estará presente. Jesus está aqui nessa manhã, porque nós estamos reunidos em nome dele. E ele diz mais ainda, ele fala, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Irmão, procure alguém para você andar em unidade, e isso te enche do Espírito Santo. Você, casal, ande em unidade. Ministérios, ande em unidade. Igreja, vamos andar em unidade. Se nós queremos alcançar as promessas de Deus para nós, devemos andar em unidade. Amém? E continua o texto, versículo 2. Eles estavam ali, reunidos, como nós, ouvindo a palavra. Mas algo aconteceu. Olha o 2. De repente, veio do céu um som, como um som de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Irmão, o mover do céu, você imagina esse barulho de vento impetuoso vindo, e fala que tomou o lugar completamente. A unção de Deus é completa, irmão. O mover de Deus na sua vida tem ação completa. Deus não faz as coisas pela metade, creia nisso. Olha para a sua vida agora, as lutas que você tem vivido. Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Toma posse disso. Deus fará uma obra completa na sua vida, mas para isso o Espírito Santo tem que te tomar, ele tem que entrar na sua vida. Então, aqueles crentes estavam ali e eles viram mover, enchendo todo o ambiente. Irmãos, quando eu estiver totalmente cheio do Espírito Santo, o inimigo não pode me segurar. Às vezes nós cultivamos momentos com o Espírito Santo, às vezes nós temos um momento de intimidade com o Espírito Santo, e é bênção, mas muitas vezes nós não estamos cheios completamente. Essa manhã é uma manhã que nós poderemos nos encher completamente do Espírito Santo. Enche o tanque, encha o tanque. E então isso aconteceu, um mover do céu veio e encheu eles totalmente, e o versículo 3, e então apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram então a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. E aqui então nós entendemos que o fogo do Espírito Santo veio sobre cada um e todos ficaram cheios. Cada um e todos. Nos dá um entendimento. Irmãos, o Espírito Santo pode tomar cada um de nós. Ninguém aqui precisa ficar de fora do mover do Espírito Santo. Cada um de nós tem uma personalidade, é de um jeito. Cada um de nós tem uma luta, tem uma vida, mas todos podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e esteja com dúvida, o inimigo está lançando dúvida no seu coração, mas será que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, cada um foi cheio, todos foram cheios. Abre o seu coração, nós vamos estar daqui a pouco adorando ao Senhor. Todos podemos ser cheios. Quem crê nisso?
olha para o seu irmão aí do seu lado, dá uma olhada para ele. Você crê que ele pode ser cheio do Espírito Santo? Esse irmão que está do seu lado aí? Fala dele, cada um de nós será cheio do Espírito Santo. Nessa manhã aqui. Cada um de nós, todos foram cheios do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não faz exclusão de ninguém, ele tem um tratamento personalizado, ele tem um tratamento VIP com você. E ele, saiba disso, eu quero te dizer uma coisa aqui, que talvez você ache que o Espírito Santo só age de uma maneira. E como o irmão é diferente de você e você vê o Espírito Santo agindo na vida dele, você acha que aquele modelo não cabe em você. O Espírito Santo tem uma maneira certa de agir na sua vida. Fica tranquilo, ele é tratamento personalizado. Às vezes a gente olha para o irmão, vê ele cheio da glória de Deus e se expressando de uma maneira, e talvez você ache, mas eu não visto essa roupa. Eu não sou desse jeito. O Espírito Santo tem um tratamento VIP com você, irmão. Cada um pode ser cheio do Espírito Santo. E é incrível como você vê que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas, né? O enchimento do Espírito Santo é tão tremendo, irmãos, que ele se externaliza, ele se expressa. Não tem como você conter. Então eles começaram a orar, cada um orando. Imagina, algo que nunca tinha acontecido, inédito. O Espírito Santo começou a se manifestar no meio deles, de uma forma tremenda. E o versículo 11, nós vamos lá para o 11, Atos 2:11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. E atônitos e perplexos diziam e perguntavam uns aos outros, o que será que isso significa? E aqui, irmãos, vai nos dar o entendimento de que, por que o Espírito Santo age na igreja? Para despertar a curiosidade das pessoas que estão lá fora. Já pensou, irmão? Toma posse disso na sua vida, que alguém olhe para você e pergunte, o que será que acontece na vida dessa pessoa? Perplexo, ela possa não estar entendendo, o que tem na vida dessa pessoa? Por quê? Porque há um poder na vida dela, eu não sei te dizer o que é, eu não sei te falar como é que acontece, mas existe uma unção na vida dessa pessoa. Creio que muitos aqui podem testemunhar, se você chegar num ambiente e a pessoa não te conhece, mas ela pergunta para você, o que você é? Você é crente? Ela percebe uma unção na sua vida, irmão. E ela fica curiosa para saber o que essa pessoa tem. Eu quero também isso para a minha vida. Irmãos, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, mas não é para fazer um show. O Espírito Santo se manifesta com um propósito de atrair as pessoas para Deus. É isso que você tem que almejar. O bom perfume de Cristo na sua vida, a luz do mundo está na sua vida, você é sal da terra, irmão. Mas você só vai conseguir cumprir isso se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vamos estar fazendo isso nessa manhã, clamando a Deus para que Ele nos revista desse poder do alto. E eu gostaria de testemunhar com você algo que aconteceu comigo a respeito de manifestação dos dons espirituais. Eu vim de uma escola muito tradicional no Evangelho, né? E eu não cria muito na manifestação do Espírito Santo, assim, com dom de língua, sabe? Dom de profecia. E então, quando eu cheguei na nossa igreja, eu me deparei com esses dons, o derramamento do Espírito Santo, e eu ficava meio na dúvida, não sei se acontece isso com você, né?
olhando aquele povo, um movimento meio diferente do que eu achava certo, dentro da minha teologia não cabia aquele modelo. E então, nos cultos, onde havia um derramamento do Espírito Santo, eu ficava na defensiva. E eu ficava ali. Eu vou ficar na minha aqui, não vou julgar ninguém, mas eu ficava na defensiva. E o Espírito Santo não se manifestava na minha vida. E um tempo foi passando, e eu fui observando na vida daquelas pessoas que eu via que recebiam aquele mover, os frutos daquelas pessoas. E eu vi que eram pessoas de Deus. Eu vi que eram as pessoas que tinham um bom testemunho, eram pessoas que expressavam o amor de Cristo. E então eu passei por um outro nível. Eu aceitei que era mover de Deus, mas eu achava que aquilo não era para mim. Amém. É o mover de Deus, eu entendo que é mover, mas não cabe em mim. Eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais contida e comportada. Não acho que isso daí não é para mim. Eu vou continuar servindo a Deus, estou aqui, que o Espírito Santo se manifeste na vida das outras pessoas. E eu também não era cheio da presença de Deus, porque eu achava que não era para mim. E o tempo foi passando, e eu fui me deparando com desafios que Deus estava me propondo, que eu não daria conta de alcançar. Eu fui me deparando com promessas e palavras de Deus para mim, que eu via que no combustível que eu tinha no tanque, eu não ia chegar até o destino. Então eu abaixei um pouco mais a guarda ainda. Falei, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode então derramar isso na minha vida. E amém. Eu comecei a sentir um pouquinho do mover do Espírito Santo, mas ainda não era cheio da glória de Deus. E então, as lutas e as situações foram se tornando tão emergentes, e as promessas de Deus na minha vida, e eu ansioso de alcançá-las, e daí então eu comecei desesperadamente a clamar a Deus, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso desse mover na minha vida, Deus. Fui para um quarto nível. Eu comecei a pedir, Deus, derrama a sua Shekinah na minha vida, senão eu não vou dar conta. Então sim, eu fui cheio do poder de Deus. Eu creio que isso é ensino para você, irmãos. Não ache que não é o mover de Deus. Não ache que é mover de Deus, mas que não é para você. Não ache que se Deus quiser, Ele vai derramar. Você tem que clamar. Deus, eu preciso desse poder na minha vida. Vamos chamar o Ministério de Louvor? Podem vir já. Amém? Vamos ficar de pé. E nós vamos ter esse período de adoração aqui, irmãos. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, abra o seu coração. Eu quero te dizer também uma coisa, irmãos. Você tem que dar liberdade para Ele agir. E também, Ele é, irmão, personalizado. Ele vai derramar na medida que você possa suportar. Ele vai te trazer um mover do Espírito Santo de acordo com o que você irmão, fica tranquilo, que às vezes a gente fica com medo, né? Se eu der muita liberdade, o que vai acontecer? Irmãos, o Espírito Santo é tão cavalheiro e tão gentil. Levanta sua mão, ora, adora, abre o seu coração. Se começarem a vir palavras na sua boca de dom de línguas, respira, começa a deixar fluir, né? Fala o que Deus colocar no seu coração. Eu me lembro também, quando eu recebi o dom de línguas, eu tinha receio. Será que eu recebi mesmo ou não? Será que não? Eu via como um sacrilégio, né? Mas se eu falar essas palavras que estavam indo na minha boca, será que não é da minha cabeça? E parecia que era um desrespeito à unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos aqui todos reunidos com um propósito. Sermos cheios da presença do Senhor. Se Ele colocar palavras na sua boca, fala. Amém? Deixe Ele agir na sua vida. Eu vou estar orando aqui, irmãos. Se você tem alguma resistência quanto ao mover do Espírito Santo, eu vou estar orando para que Deus quebre todos os paradigmas que não são dele na sua vida.
Amém? E você pode estar orando em concordância comigo, porque eu te entendo muito bem, que eu tinha vários paradigmas que me impediam de ser cheio da glória de Deus. Eu te entendo, mas eu te digo, irmãos, confia que Deus vai agir. Vamos orar? Deus, eu creio que o Senhor abriu o nosso entendimento para entender as Escrituras. O Espírito Santo de Deus é o que move a igreja. O poder do Espírito Santo é que nos impulsiona para alcançar novos níveis de adoração. O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona para alcançarmos os sonhos e objetivos de Deus. Então nós abaixamos a nossa guarda nessa manhã, Espírito Santo. Faça como o Senhor quer. O Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã. O Senhor conhece a história de cada um aqui. E eu sei que o Senhor é um cavalheiro. Eu sei que o Senhor respeita a personalidade de cada um aqui. Mas Deus, eu não quero ficar limitado ao meu eu. Eu quero abrir o meu coração para que o Senhor haja nessa manhã. Diga a Ele, irmão, age na minha vida, Deus. Se derrama. Irmão, Deus tem promessa para a sua vida, que só serão alcançadas se você for cheio do poder do alto. Então clama a Ele, não espere acontecer. Clame a Ele pedindo aqui nessa manhã. Me revista do poder do alto. Me revista do poder do alto. Clama a Ele aqui nessa manhã. Amém? Aleluia! Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vamos dizer ao Senhor novamente que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos o Senhor, queremos ser cheios do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos honra, te damos glória, te damos glória a Jesus. Teu é o poder pra sempre
Te damos honra. Te damos honra. Toda a honra dada a Jesus. Te damos glória. O Cristo que morreu e ressuscitou. Teu é o poder. Aquele que era, que é e que há de Pra vir. sempre, amém. O leão Te da tribo de Judá. Te damos honra. A raiz de Davi. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos em unidade. Estamos reunidos em nome de Jesus. Esperai na cidade, até que sejais revestidos de um poder do alto. Nós estamos aqui esperando, vem sobre nós, Espírito Santo. Se mova em nosso meio como um vento impetuoso. Comece, irmãos, a declarar as maravilhas de Deus. Levanta a sua voz e começa a adorar, começa a orar, começa a levantar um clamor. Abre sua boca, não fique quieto aqui nesse lugar. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque enquanto você glorifica o nome do Senhor, Ele te revestirá do poder do alto. Oriandaraiaçuia, canta labá. O Espírito Santo está sendo derramado aqui. Derrama do Shekinah no nosso meio. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Vai dando liberdade e Ele vai agindo na sua vida, irmão. Oriandaré cantarabayaçu, oriandalabayaçu. Se você, irmão, quer receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Oriandaraiaçuia, canta labás. Aqueles irmãos que já estão cheios, já estão sentindo que o Espírito Santo já está sendo derramado sobre você, vem aqui na frente também. Você já está sentindo a presença de Deus aí em você, vem aqui na frente e começa a interceder, orar aí. Porque o Espírito Santo vai ser derramado aqui nesse lugar. Oriandaraiaçuia cantarabá. Equita para Suri andaré cantarabás. Vai abrindo seu coração. Vai abrindo seu coração, irmão.
sim, sim, sim. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Sim, recebe uma porção do Espírito Santo sobre sua vida. Recebe uma porção do alto. Orientarabás. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Recebe uma unção Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Nós clamamos, vem, clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu espírito, seja hoje,
seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Ele andarabaia suia canta labás. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã traga um renovo sobre você. Recebe a unção do alto. Recebe a unção do alto. Receba a unção do alto. Ele andarabaia suia canta labás. E que para suia andarabaia suri anda e cantarás. Com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Mantenha seus olhos fechados. Não pare de clamar. Não pare de clamar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Nós clamamos a terra.
sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar.
Oh Espírito Santo de Deus, alcança cada um aqui onde eu não alcancei, porque o teu poder não está limitado a mim. Alcança o coração que eu não vi, alcança a pessoa que eu não toquei, Deus. Irmãos, você que está cheio da glória de Deus nesse momento, começa a interceder pela vida de alguém. Começa a levantar um clamor pela vida de alguém. Começa a orar por alguém. Ele precisa disso também, ele precisa ser revestido de poder. Começa a clamar por o Senhor pela vida, intercede. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui. O que nós precisamos é ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus, irmão. Todo o resto fica menor, todo problema desaparece. O que nós precisamos é sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. A última coisa que eu gostaria de fazer aqui nessa manhã é orar por cura. Se você está enfermo, levante sua mão. Se você tem algum problema de saúde, não fica com vergonha não, aproveita o mover, Deus pode te curar aqui nessa manhã. Amém? Eu também estou com uma gripe, irmãos, uma tosse, eu posso ser curado aqui nessa manhã. Nós vamos estar orando por cura aqui. Tem algum crente do seu lado aí? Tem algum crente do lado desse irmão que está com a mão levantada? Encosta nele e você vai interceder por ele. Alguém ora por mim aqui. Começa a orar pela vida dele por cura. Amém? Não deixa ninguém. Seja ousado, irmão. Sai do seu lugar. Cola em algum irmão que está com a mão levantada e começa a orar para Deus ministrar cura na vida dele.
Recebe a cura do Senhor nessa manhã. Toda enfermidade bate em retirada agora, em nome de Jesus, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há cura e libertação, há transformação. Que o bálsamo de Gileade venha sobre você, trazendo a renovação do vigor físico, a renovação do seu organismo, e aquilo que o laudo médico já decretou, caia por terra agora em nome de Jesus. Não pela minha autoridade, mas pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu mover nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua manifestação aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor Deus levante seu rosto sobre ti. Que Ele levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante seu rosto sobre ti e te dê shalom, paz. Irmão, Deus te abençoe.